O Sol, astro central responsável por sustentar a vida em nosso pequeno planeta azul, situado no vasto cosmos, tem apresentado comportamentos peculiares. Recentemente, emitiu a mais alta forma de energia, uma radiação de raios gama, cujos comprimentos de onda são conhecidos por carregar uma quantidade de energia superior a qualquer outro no espectro eletromagnético. Essa circunstância levanta questões sobre o que ocorreria se o generoso doador de vida se transformasse em uma força destrutiva. O que antes era a benéfica influência solar poderia se converter em uma maldição. Sejam bem-vindos ao canal Impacto, Nova Era. Um espaço de exploração científica sem precedentes, onde uma descoberta extraordinária foi feita. Os cientistas identificaram que o nosso próprio Sol está emitindo uma quantidade exorbitante de raios gama de alta energia, ultrapassando em muito qualquer padrão anteriormente documentado. Para ser preciso, isso equivale a 1 trilhão de elétrons-volts. Meheren Nisa, uma pesquisadora pós-doutorado associada à Universidade Estadual de Michigan, menciona que a primeira impressão foi de que algo estava errado, que tal intensidade solar em energias tão elevadas era improvável. No entanto, após uma análise mais profunda, os pesquisadores concluíram que essa luminosidade surpreendente era genuína e decorria da grande quantidade de raios gama que o Sol estava liberando. De fato, nosso astro é ainda mais surpreendente do que prevíamos, conforme ressalta Nisa. A tranquilidade está em saber que esses raios gama não representam ameaça direta para nós. No entanto, seu impacto na física solar a longo prazo pode ser significativo. Na verdade, essa anomalia já suscitou importantes questões sobre o papel do campo magnético solar no fenômeno recém-descoberto dos raios gama. Contudo, essa não é a única peculiaridade do Sol em tempos recentes. Houve também um evento surpreendente na região norte da estrela, que foi capturado pela NASA. Um filamento de plasma, uma espécie de gás eletrificado, se desprendeu do Sol, formando um vórtice polar de proporções massivas. Esse espetáculo intrigou os astrônomos, levando-os a especular que talvez esteja relacionado à reversão do campo magnético solar, um fenômeno que ocorre em intervalos de um ciclo solar de aproximadamente 11 anos. A confusão entre os cientistas é justificada, uma vez que um fenômeno como esse rompimento do plasma não é usual. O destaque desse evento é uma protuberância, uma característica brilhante que emerge da superfície solar e que, neste caso, se separou do filamento principal. Essa entidade agora gira em torno do polo norte da estrela, formando um vórtice impressionante. Essa descoberta tem implicações significativas para nossa compreensão da dinâmica atmosférica do Sol acima da latitude de 55 graus. Atividades fora do comum costumam ocorrer em latitudes aproximadas de 55 graus solares, uma vez a cada ciclo solar de 11 anos, como explicam os especialistas. Contudo, o incidente em questão é verdadeiramente notável e está deixando os pesquisadores fascinados. Em resumo, uma protuberância, uma vez separada do filamento principal, passou a circular em um vórtice massivo em torno do Polo Norte solar. Esse acontecimento tem implicações profundas para nossa compreensão das dinâmicas solares e requer uma análise mais aprofundada para ser completamente elucidado. A superfície solar tem sido testemunha de outros rasgos de filamentos no passado, embora não da mesma magnitude. No entanto, os especialistas reconhecem que isso está, provavelmente, relacionado ao magnetismo do Sol. Quanto ao restante, permanece como um enigma, em grande parte devido à limitada perspectiva humana sobre nossa estrela. A visão dos cientistas está confinada ao plano eclíptico ou à dimensão geométrica que abarca a órbita terrestre. A missão Solar Orbiter da Agência Espacial Europeia
que captura imagens solares ao se elevar além do plano eclíptico, pode eventualmente trazer respostas. No entanto, até que essa missão atinja esse ponto, os pesquisadores se encontram em um estado de perplexidade. Recentemente, neste mesmo mês, o Sol emitiu diversos sinais poderosos que interferiram nas comunicações terrestres, como relatado pela Space.com. Ainda que inicialmente parecessem inofensivos, esses eventos destacam o fato de que o Sol está se aproximando de seu auge de atividade dentro do ciclo de 11 anos, previsto para 2025. À medida que os cientistas lidam com essa série de ocorrências intrigantes, surgem reflexões sobre a sequência de eventos estranhos que têm ocorrido em relação ao Sol nas últimas 2 décadas. É possível que esses fenômenos estejam relacionados ao avanço das nossas capacidades de observação ao longo dos anos. Ou poderia ser que nosso conhecimento sobre o Sol seja mais limitado do que imaginávamos. Essas situações nos fazem recordar do que aconteceu no observatório Sunspot Solar, localizado a 85 milhas a sudoeste de Roswell, Novo México. Em 1947, foram avistados objetos voadores acima dessa área, gerando teorias sobre a possível presença de alienígenas ou OVNIs. Um pequeno objeto branco podia ser observado sobre as árvores na crista das montanhas de Sacramento, próximo ao telescópio solar Dunn do Observatório de Manchas Solares. Este observatório é dedicado ao estudo do Sol. Para compreender melhor a trajetória desses eventos, voltemos no tempo até 6 de setembro de 2018, quando agentes do FBI conduziram uma operação sigilosa a bordo de helicópteros Black Hawk sobre as montanhas Lincoln, no Novo México. Seu objetivo era o Observatório de Manchas Solares, uma instalação usada pela NASA para monitorar o Sol. Uma vez no local, realizaram uma invasão e fecharam o observatório. Rapidamente, agentes foram mobilizados e espalharam-se pela área, respondendo a objetos não identificados que foram avistados. Os indivíduos que estavam sendo evacuados não receberam nenhuma informação sobre o motivo da evacuação. Foram apenas instruídos a deixar o local. Nem mesmo o xerife local ou a polícia foram informados sobre a situação. Os funcionários foram silenciados e obrigados a assinar acordos de confidencialidade. Somente após dias, o bloqueio foi suspenso. O FBI emitiu uma declaração afirmando que estavam conduzindo uma investigação sobre um dos zeladores das instalações, relacionada à posse e distribuição de pornografia. Essa pessoa foi posteriormente demitida, embora não tenha sido detida ou formalmente acusada de qualquer delito. No entanto, muitas pessoas ainda acreditam que a história do zelador é uma manobra de encobrimento. Diante disso, surge a pergunta: será que o observatório testemunhou algo que não deveria? Ou talvez a ação de fechá-lo temporariamente tenha sido tomada para impedir a observação de algo durante esse período. Houve receios de que a NASA poderia ter identificado o Sol diminuindo de tamanho, o que poderia ser um prenúncio do seu fim, antes de se transformar em uma gigante vermelha que engoliria a Terra e culminaria em uma supernova. Entretanto, observações posteriores de outros observatórios nos anos seguintes demonstraram que nosso Sol está de fato em condições normais. Isso levanta a questão: qual poderia ser o motivo subjacente? É intrigante que o FBI tenha obtido informações suficientes para interromper as atividades do observatório por 11 dias, ainda que sua investigação não tenha resultado em prisões. Muitos acreditam que houve uma tentativa massiva de encobrir algo de proporções maiores. Qual é a sua opinião sobre isso? Ficaremos interessados em saber nos comentários abaixo. Lançado em outubro de 2006, o Observatório de Relações Terrestres do Sistema Solar, também conhecido como STEREO, proporcionou a OS cientistas uma perspectiva única e revolucionária do sistema Sol-Terra. Consistindo em 2 observatórios quase idênticos, o STEREO monitorou o fluxo de energia e matéria do Sol em direção à Terra.
Em órbita a cerca de 95 milhas acima do Sol, sua superfície tem sido instrumental na monitorização de nossa estrela, usando luz ultravioleta e raios X. No entanto, em 13 de março de 2020, os telescópios gêmeos registraram algo que se tornou viral na internet. Nesse registro, é possível observar o Sol junto com Vênus e a Terra, quando de repente algo que aparenta ser um intruso surge na tela. A análise em câmera lenta revela que o objeto não identificado se assemelha a uma roda com raios e, ainda mais intrigante, parece estar emitindo algo em direção ao Sol ou, possivelmente, retirando algo dele como se fosse uma espaçonave se alimentando. No entanto, considerando o tamanho que o objeto parece ter, maior do que Júpiter, seria naturalmente dotado de sua própria gravidade, o que afetaria a órbita da Terra e descartaria a possibilidade de ser uma espaçonave. Também não se trata de uma explosão solar ou descarga de plasma. É interessante notar que o movimento da roda é oposto ao de Vênus, sugerindo que pode ser simplesmente um reflexo do próprio Vênus na câmera, criando uma imagem ilusória que parece uma roda. Outra filmagem relevante é proveniente do Observatório Heliosférico Solar da NASA em 5 de maio de 2022. Nesse caso, a filmagem é interrompida abruptamente, levando teóricos da conspiração a sugerir que há um cubo envolvido. Porém, para aqueles com familiaridade no assunto, essa aparência é mais provavelmente uma explosão solar, que é tão vasta que poderia engolir um buraco do tamanho da Terra. Além disso, um detalhe intrigante é o retângulo preto, que surge imediatamente antes da interrupção da transmissão ao vivo. A NASA alegou que o observatório heliosférico estaria fora do ar por conta de manutenção programada nesse dia, mas esse retângulo levanta questões sobre se houve uma falha técnica ou algo que não deveríamos ter visto. Embora a NASA frequentemente tenha explicado avistamentos estranhos ao redor do Sol como eventos naturais, como explosões solares ou cometas, muitos aspectos do Sol permanecem desconhecidos. Será que a radiação solar recentemente descoberta é verdadeiramente a única fonte do Sol ou há outras forças invisíveis em jogo? As incertezas persistem, levando-nos a refletir sobre os mistérios que ainda cercam o Sol. Sua opinião é bem-vinda nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal Impacto Nova Era, pois juntos exploraremos os desconhecidos.